Brilhante, professora, brilhante, como sempre, como sempre. Carlinha, nossa audiência, o que que trouxe para a gente aí? Boa noite a todos, né? Eu só tenho um comentário para fazer. Professora, pensa numa aula completa, né? Pensa. Eu só fico pensando nos meus pacientes, assim, eu fico pensando, acho que esse tem isso, acho que esse tem isso, e assim, esse último slide é perfeito. Eu tenho um paciente recente, 18 anos, chegou a uma desnutrição severa por esse tipo de transtorno, começando com alguém que disse para ele sobre dieta Food Maps, menino de 18 anos. Então, é difícil o diagnóstico, porque começa uma série de situações sintomas que surgem muitas vezes e que você fala, será que realmente ele tem o sintoma ou é algo que ele acha que tem porque come aquele alimento que acha que faz mal e assim, né? É extremamente complexo. Eu discuti o caso dele inúmeras vezes com o Fábio e no final das contas teve que fazer suporte nutricional, desnutrir o severo, acompanhamento psiquiátrico, enfim, não é fácil, né? A gente realmente está diante de situações de abordagem de mídia e de sabedores de dietas saudáveis e de uma poluição gigantesca de informação que às vezes traz essa complexidade difícil de lidar no consultório, né? Mas aqui no nosso chat a gente tem algumas perguntas. Tem uma pergunta que surgiu lá no começo, que foi depois que apareceu a questão. A gente sabe que essa paciente não teve diagnóstico de SIBO e que também tinha uma calprotectina normal, mas surgiu essa pergunta se existe alguma relação calprotectina e SIBO. Tem? Algum tipo de elevação da calprotectina na SIBO? Como que Na é isso? prática, Carla, eu não vejo. Eu peço muito teste de supercrescimento, né? E peço calprotectina com frequência quando suspeito de um processo inflamatório ou micro-inflamatório, mas a literatura fala de que a gente pode encontrar, sim, calprotectina mais baixa, lógico, né? Entre 200, 500, até 500, com mais frequência. Eu, particularmente, não tenho tido essa experiência com os meus pacientes com supercrescimento, que eu faço calprotectina. Mas é uma lógica, né? Um processo micro-inflamatório existe nessa desbiose grande que é o supercrescimento. E também a Ingrid Tormin perguntou como que faz o diagnóstico da alergia para proteína do leite. Como que é feito hoje em dia esse diagnóstico? Então, testes genéticos, né? Normalmente, a proteína do leite, apesar da gente falar muito, ela é muito rara em adulto, considerada rara. Hoje a gente, por exemplo, sabe das doenças eosinofílicas, que aqui seria um outro caminho para falar de alergias aí com a gastroenterologia, não é o caso, mas aí a gente teria que tirar o leite mesmo, todo, mas na grande maioria dos nossos adultos que a gente trabalha, não tem alergia à proteína ao leite de vaca. É a intolerância à lactose, é a deficiência de lactase, primária, secundária ou geneticamente determinada. A alergia à proteína do leite de vaca é muito rara em adultos. E aí a gente tem duas outras. Na verdade, tem um comentário que é muito interessante que fala até que ponto a gente pode confiar nos nossos produtos atuais, por exemplo, uma paciente com intolerância à lactose, que dizem que é lactose free, né? Esses produtos que estão aí no mercado, se eles realmente são lactose free, se não tem algum grau de contaminação. E dentro desse mesmo raciocínio, a Eltia faz uma pergunta também relacionada assim, se a gente não tem, por exemplo, acesso aos testes, né, respiratórios tão fácil assim, se seria interessante raciocinar pensando retirando, fazendo os testes, né, terapêuticos, retirando a medicação não, alimentar o produto, por exemplo, os produtos que contêm frutose, como a senhora apresentou, mais frequentes, e observar, fazer os tratamentos empíricos para ver se consegue ter um resultado melhor. Desde que eu penso assim, aí é um comentário meu, né, em cima de tudo aquilo que foi dito muito bem pelos professores, que é muita conversa, né? Esses pacientes são pacientes em que a gente realmente tem que conversar bastante, explicar bastante,
e direcionar quando tenha os exames, né? Isso mesmo. Concordo plenamente, Elton. Um beijo aí para você em Fortaleza. Prazer que você esteja com a gente. Isso mesmo, acho que a gente pode fazer. O Ricardo comentou muito bem que esses testes têm limitação. A gente tem a facilidade, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de ter no Hospital das Clínicas, mas é um grupo que consegue chegar lá, que está tratando ali naquele, mas não temos outros serviços pelo Sistema de Saúde, Único de Saúde, que dispõe, né, desses testes, então eles não são acessíveis a toda a nossa população, ou a maioria, então a gente tem sim que fazer testes alimentares mesmo, né, de retirada e provocação, né, chamava testes provocativos, a gente chamava assim antes, quando não tínhamos essas possibilidades, e até do supercrescimento em casos que a gente suspeite, seja por diarreia crônica, seja por distensão muito importante, acho que vale sim, especialmente quando não existe a possibilidade de fazer o teste, ou isso ficar inviável do ponto de vista clínico, às vezes não é nem econômico, às vezes o local não tem o teste. Existem muitos locais no Brasil onde não dispõe do teste do hidrogênio expirado para supercrescimento, para frutose, para... Então, nesse caso, eu concordo plenamente que deve ser feito, sim, concordo. Aí, Fabinho? Carlinha, mais alguma coisa? Não, tá Não? tranquilo aqui, só elogios. Maravilha. Eu posso fazer uma Uma pergunta hora muito aqui lendo os simples? elogios. Agora a gente vai para o bate-bola. Está na Professora, época da Copa. Vai lá, Bravinho. é uma pergunta muito simples. Como orientar o uso da lactase? Como é que a nossa professora faz? Uhum. Então, eu utilizo a lactase de 9 ou 10 mil, né? Na pediatria se utiliza muito a de 4 mil, a gente poderia utilizar de 4 mil para lanches mais leves, se for o caso, mas em geral eu utilizo a de 9 ou 10 mil junto com os alimentos, lembrar que se a pessoa toma, eu sempre falo, leva na bolsa, leva, porque você toma em casa e vai jantar fora, por exemplo, ou vai numa festa, numa reunião, o ácido gástrico já quebrou essa lactase. Então, no máximo 10, 15 minutos antes, até 10, 15 minutos depois. Então, eu falo assim, ó, vai no restaurante, pediu uma pizza, espera a pizza chegar, se demorar 1 hora, então é na hora, é junto com a alimentação, que contenha lactose, senão não precisa. Ô, professor, Emendando, já que a rapidinho, senhora Bravinho, foi... só, Bravinho, rapidinho, só para aproveitar. Ela falou da utilização de probiótico junto. Não seria o racional, o primeiro ingesta de lácteo por dia, colocar a lactose com um probiótico, a formulação, e as próximas ficarem sob demanda a sublingual, a mastigável? Existe essa possibilidade, existe alguns pacientes que se beneficiam com isso, acho que é muito individual, Fábio, mas se a gente for utilizar dessa forma, geralmente é na primeira refeição, que é quando, no dia a dia, a gente come com lactose, né? Porque no almoço, no dia a dia, poucas vezes a gente tem. Em Minas tem muito queijo, né, Ricardo? Pão de queijo. Mas, assim, não é o habitual, uma massa com molho branco, não é o habitual. Então, no almoço, menos, nos lanches da tarde, nos lanches da manhã, que pode ser que a gente tenha mais estímulo de utilizar a lactase, e aí poderia, sim, diariamente fazer pela manhã, mas não tem sentido se a pessoa não for ingerir lactose, só se ela Não. for ingerir lactose, né? Na primeira ingesta láctea do dia, fazer ingesta do probiótico junto com Sim. a lactase. E as próximas, durante o dia, ela poder estar fazendo isso sob demanda apenas a mastigável. Lembrar que ela dura em torno da digestão, né? Do estômago ali. Então, 3, 4. Então, eu falo: ó, você vai numa festa, né? Num casamento, que vai ficar até de madrugada, os doces são os últimos, toma um no início e outra lactase ao ir embora, na mesa dos doces. Porque A aquela última, lactase das 9 da noite não age mais às 2 da manhã. eu não vou Então, contar. Eu não vou contar para ti quantas que eu usei em Minas na última vez que Bravin nos levou lá, né, Via Big? A gente não pode contar. Vai lá, Bravin.
Olha, eu queria só aproveitar o ensejo aí da pergunta do Bravinho com relação a como administrador da lactase. Uma pergunta que os pacientes fazem sempre, a gente não tem uma consistência na informação, eu acredito que é em torno de 2 horas, mas se pergunta a durabilidade da dose, né? É 2, 3 Então, horas. é mais ou menos 2 horas, não é isso, professor? 2, 3 horas. Por isso que eu falo, numa festa muito longa, Natal, que você vai numa casa, vai em outra, E é uma casa em cada casa, né? Exato, eu acho tão importante, né, nós falarmos isso ao paciente, porque às vezes ele cria uma falsa interpretação da não eficácia. Se a gente não falar isso ao paciente, ele toma 1 às 4 da tarde e acha que vale para o dia inteiro do sábado. E aí, quando é de noite, ele passa mal. Eu falei, aquela enzima lá não resolve, doutor. Me passa outra que aquela não resolve, porque ela já perdeu efeito. Então, acho que é muito importante a gente falar que isso pode durar apenas no máximo 2 horas, mas que ele pode tomar quantas vezes quiser, né, ao longo do dia, né? De acordo com a demanda, né? Sim. Eu queria só, se possível, só fazer uma pergunta, senhora, baseada aí no tratamento da SIBO. Do SIBO negativo, a gente já chegou até o último ponto do algoritmo, o paciente não melhora. Qual é o time que a senhora faz o tratamento empírico para SIFO? Para síndrome do supercrescimento fúngico, se utiliza na prática mais o fluconazol ou mais o itraconazol ou um outro antifúngico? O SIFO não é tão comum como se pensa. O SIFO, você precisa de ter fatores de risco, na grande maioria das vezes, pacientes com muito uso de antibiótico, paciente, às vezes, em UTI, com diarreia muito refratária. Eu já tive casos, assim, de uma melhora espetacular com o uso de antifúngicos em pacientes com diarreia crônica e que tem uma história compatível com o SIFO. Na literatura, a gente tem pouquíssimos artigos, pouquíssimas evidências assim do uso indiscriminado de antifúngicos nesses casos. Então, acho que é com critério que vamos utilizar. Eu uso mais fluconazol e uso 2 semanas. Professora, eu gostaria era de saber sobre a alfa-galactosidase. Como é que você usa na sua prática? E, assim, em como indicar, porque a gente não... O parâmetro é clínico, mas quando você indica, como que você usa isso aí? Porque são perguntas práticas e tem vários colegas que não utilizam, às vezes, por não saber reconhecer. Como que se faz isso? A literatura fala muito, né? Nós não comentamos, o diário alimentar é muito importante, a revisão alimentar, a anamnese, eu faço todos os pacientes, o que come, o que piora, o que não piora. Então, os pacientes que falam, Maurício, que pioram com, por exemplo, a distensão, não diarreia nem constipação, seria basicamente para distensão ou bloating, né? Que pioram com vegetais, especialmente as leguminosas, feijão, as verduras mais grosseiras, né? Couve-flor, repolho, brócolis, esses possuem os carboidratos complexos vegetais. E se o paciente tem essa informação, eu uso principalmente na refeição do almoço também junto. Então, por exemplo, se eu uso o alfa-galactosidase em pó, eu peço para colocar direto no alimento, não tem sabor, no almoço, ou num copo d'água e tomar junto, ou mastigar na hora da refeição. Essa refeição, em geral, é o almoço, mas pode ser 2, 3 vezes ao dia também, dependendo. Mas, por exemplo, vou tomar isso porque eu tenho distensão, vou tomar agora, 10 horas da manhã. Não vale. É igual uma lactase, tem que ser junto com alimentos que produzem, que dependem da alfa-galactosidase. Então, são esses produtos. Então, eu uso muito no almoço, né? Mas poderia, por exemplo, quem faz lanche com muita amêndoa, pode ser, depende do que a história me mostrar. Mas com feijão é muito comum, né? Com feijoada, por exemplo, a gente já pode levar uma alfa-galactosidase, porque possivelmente vai ter distensão. Então, ajuda. 100%. Mesmo para quem não tem. Isso eu gostaria de de... vários estudos, inclusive do grupo Professor Malagelada, que após uma refeição rica em feijão, leguminosas, né, favas e feijão branco, aumenta em torno de 3 a 4 vezes a produção intestinal de gás. Eu gostaria de só reforçar, acho que uma coisa. Acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, e que a gente
às vezes se arrepende de não ter feito na primeira consulta, que é o diário alimentar. Sim. Acho que toda vez que você vai encontrar um paciente desse com uma doença funcional, que acena para isso, é muito importante a gente, já de cara, pedir que faça um diário alimentar específico, que nos ajuda bastante. E neste caso aqui, como você também percebeu uma intolerância à frutose, lembrar o paciente que frutose é o açúcar mais utilizado na área industrial. Ele tem o dobro da potência de adoçar que a glicose tem e ele custa menos. Então, é muito comum bolachas, biscoitos, até refrigerantes adoçados com frutose. Então, também não é só a fruta, como todo mundo fala, está na fruta e tal, né? Tem que ver que os... É muito quantidade dependente, né, Ricardo? É muito quantidade Sim. dependente. Por exemplo, 100 gramas de mel, você tem 57% de frutose no mel. Sim, com certeza. Uma maçã, aí você tem toda aquela relação. Então, a quantidade, muitas vezes, é muito pequena da frutose. Adoçante, por exemplo, você usar uma gotinha, você usar, igual a gente vê gente derramando adoçante. Então, ela é dose dependente, assim como a lactose. Eu falo com o meu paciente, 1 pão de queijo dá, 2 talvez você tenha que tomar lactase. Então, é extremamente individualizada a intolerância alimentar. Com certeza. Para qualquer Mas uma lembrar delas. que na somatória, às vezes a pessoa, sem perceber, ela fala, não estou comendo isso, mas vou comer aquilo e tal. E na somatória final acaba tendo uma Sucos oferta de frutose. muito, Né? por exemplo, suco de Exatamente. uva, sucos É o adoçante industrial, né? É. Por isso que estou fazendo uma dieta natural. Binho. O tanto que se Por aí. confunde, o tanto que se confunde dietas para se ter cuidado com o peso, que é a febre, né? É a epidemia das pessoas, um pouco aí de até uma quase ortorexia, se confunde que justamente a dieta que se tem cuidado para peso é a que se mais você tem intolerância, né? As pessoas chegam no consultório dizendo, eu estou comendo agora é mel no lugar de açúcar, agora só como queijo branco, que tem mais lactose, né? E aí eles passam de sobrepeso para intolerante. É a pessoa que passa a comer. Outro dia eu atendi uma psiquiatra, ela passou a comer soja direto, tirou tudo. Falei com ela, volta, tudo, tira tudo, começa de novo. Engorda um pouquinho, mas melhora do gás. Acabou, total. Ela me ligou, falou, muito impressionada. Eu falei, lógico, encheu de soja, de semente. E nada melhor do que perguntar para mestres mineiros aqui os queijos. O paciente tem muita dúvida dos tipos de queijo de concentrações de lactose, né? Ou seja, os mais brancos, né? Os que o mineiro maravilhoso tem bastante. Os mais duros e mais amarelados tem menos, não é isso? Tem mais o parmesão, né? Tem mais gordura e menos lactose. Mais gordura e menos lactose, exatamente. É a síndrome do lençol curto, né? Carlinha, rapidinho, Maravinha, rapidinho. Carlinha está na plataforma. Raíssa, tem uma pergunta aqui, ó, para a gente ajudar a Laís. A Laís está perguntando aqui, se você tem SIBO com recorrência de sintomas, vale repetir ou vale retratar? Como é que você faz, Raíssa? Entendeu? O paciente já tem o diagnóstico da SIBO, tratou, não melhorou dos sintomas. Você retrata ou você retesta? O último consenso recomenda até que a gente pode retratar até 3 vezes, né, o supercrescimento bacteriano. Então, assim, geralmente o paciente melhora quando você trata, tem o diagnóstico correto, fez o teste respiratório até prediz que ele vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Às vezes tem uma taxa alta aí de falsos positivos, falsos negativos, mas que ele vai responder bem. Então, ele responde bem e depois recorre com os sintomas. Então, você pode retratar aí. Dependendo dos antibióticos. Eu geralmente também não começo com rifaximina no primeiro momento por causa do custo. Eu uso outros, quinolona, ou metronidazol, e aí retrato sim. E aí eu vou pensar em supercrescimento fúngico, como a doutora Maria do Carmo falou, só num caso de muita recorrência, paciente que já fez vários tratamentos, tem fatores de risco, aí eu vou pensar e associar o tratamento, já que a gente não tem diagnóstico para isso. Só complementando, aproveitando esse caso, não é o caso da paciente, a gente focou muito em intolerância alimentar
em desbiose, supercrescimento, mas às vezes a gente esquece que um paciente que chega com distensão, que a gente tem que avaliar distúrbios de motilidade, né? Às vezes o paciente tem uma gasparesia e por isso que está muito distendido, então é importante, às vezes, investigar. Ela chegou a investigar diabetes, hipotireoidismo, mas tem algumas doenças reumatológicas, esclerose sistêmica, que pode dar muita distensão também. E em paciente que tem muita diarreia e alguns sintomas de desabsorção, não esquecer também do pâncreas. Às vezes ele tem um grau de insuficiência pancreática exócrina que está causando sintomas. Tem muitos pacientes idosos que não têm fator de risco bem estabelecido, não tem um etilismo, claro, mas vai tendo uma substituição, uma lipossubstituição do pâncreas aí e evolui com insuficiência exócrina e às vezes repondo a enzima também melhora os sintomas. Só para complementar, aprendi demais aí com a doutora Maria do Carmo. Muito obrigada, viu, Du? Que aula completa. Ô, Zui, o que você teria de interagir conosco, querido? Eu quero aproveitar também e fazer uma pergunta rápida, simples, de cunho bem prático, né? A gente vê uma preocupação excessiva dos pacientes com contém lactose ou não contém lactose, né? Achando que há uma relação, que não existe uma relação de quantidade, né? Que deveriam se preocupar como paciente celíaco. E aí eu pergunto, doutora Maria do Carmo, que a gente vê, inclusive, a própria indústria farmacêutica fazendo divulgação que esse meu produto não contém lactose no recipiente da cápsula ou do comprimido. Isso faz algum sentido ou a indústria acabou cedendo à preocupação excessiva desnecessária de alguns pacientes? A quantidade é muito pequena, Zui. Você tem que convencer o paciente que não tem nenhum problema, mesmo ele tomando todo dia, é mínima. Todo mundo tem um pouquinho de lactase, o adulto, pelo menos, que não é uma alergia à proteína, todos nós temos um pouquinho de lactase, por isso que a absorção de mínimas quantidades, e geralmente no comprimido é muito pouquinho, não há indícios de sintomas associados ao uso Então, não há problema usar. Eu reforço isso muito para os meus pacientes. Reduzir sempre vigilância, né? Os pacientes Falando aí, muito Fernando, Oi? Um copo de leite tem 12 a 13 gramas de lactose, uma bola de sorvete tem 3 gramas, o iogurte desnatado tem 8, o cheddar, queijo, tem 0,02, Quase nada. muito pouco, o mineiro tem mais, e um iogurte regular tem 9. Então, é dose dependente. Então, tem que saber essas coisas até para a gente saber o quanto dá de lactase, dependendo do que come, entendeu? É muito diferente um queijo do outro, a quantidade, eu vou comer 3 fatias, vou comer 1 fatia. Assim com a pizza, assim com tudo. Leite desnatado, aquela questão do paradoxo, o paradoxo entre o que é calórico e o que é fermentável, o leite desnatado tem uma concentração maior que a lactose, que é o integral. Aí, de novo, aí... Que eu acabei de falar, iogurte também. Sim, exato. E o creme de leite altissimamente concentrado. Ó, pelo adiantar da hora, Bravin, sua última pergunta, meu querido. Na verdade, 2 comentários e uma perguntinha rápida. Número 1, me assusta 20% da população americana e europeia com dieta gluten-free. Isso aí me assustou, os dados recentes aí que eu li. A segunda coisa que me chamou a atenção na aula da professora é esse ARCID. O que eu vejo eu tenho 2 filhos, 13 e 11 anos, e eles trazem essa história de aversão alimentar para dentro de casa. Vi assim, YouTube, TikTok, escola, etc. Isso aí me preocupa também, essa geração aí de... A outra coisa que eu queria saber, professora, uma paciente com aparentemente intolerância alimentar, tomate, abacate, queijo, peixe, eczema, cefaleia, fadiga. É aberta a possibilidade de um diagnóstico de intolerância à histamina, que tem nesses produtos. E a gente tem aqui no Brasil, não temos a enzima DAO, que se vende nos Estados Unidos, mas nós temos aqui antihistamínico. Você já teve essa oportunidade? Qual usar? Como é que a gente faz isso aí? Obrigado.
Obrigada, Maurício. Ótima pergunta. Eu tenho alguns pacientes e aí a gente tenta identificar, né? Tira esses alimentos. Eu não tenho nenhuma experiência com enzima, mas com antihistamínicos eu uso os comuns mesmo, os antihistamínicos que a gente usa normalmente para processos alérgicos e tem que usar por um tempo maior. O paciente melhora muito, melhora o quadro da diarreia, às vezes, da distensão. A gente tem boas surpresas, mas como a gente comentou, não é para dar esse diagnóstico toda hora, porque não é tão comum. Mas aquele que preenche o critério tem que pensar assim, porque o tratamento melhora muito o paciente. A intolerância à histamina. Obrigado. Maurício, eu já usei o cetotifeno. Sim, é o que a literatura coloca esse aí. Às vezes ligado a... Muita sonolência, né? O Sim. inconveniente dele é muita sonolência. Então, os pacientes Inclusive geralmente... associada à famotidina, né? Alguns autores preconizam isso aí. Antes a ranitidina, agora a famotidina. Você pode associar. Carlinha, ainda tem alguma coisa daí para você poder tirar, para a gente poder agradecer? Tá no mudo, Carlinha? Não, tá tranquilo aqui, tá? É isso aí. Só esses comentários mesmo. Comentários relativos à aula, enfim, e também comentários que já foram feitos aqui também, com relação à questão da quantidade de lactose, de frutose, de histamina, e aí de histamina tem um comentário interessante da Juliana que é falando, o queijo mais maturado, ele tem menos lactose, mas mais histamina. Como a histamina é mais rara, né, professora? Melhor a gente comer o mais maturado, então. Inclusive, eu estou esperando, viu, mineiros? Eu vou mandar meu endereço aqui, esperando o meu queijo. Carlinhos. Mas o segredo do queijo cervo é esse, canastra também, eles são maturados e são deliciosos. Deliciosos, exatamente. Ricota é leite prensado. Ricota não é queijo, não. Suas considerações, Carlinha, para a gente poder começar a encerrar. Na verdade, quero agradecer muitíssimo e dizer que eu sempre aprendo muito, agradecer a audiência que está aí conosco sempre, a presença da professora Maria do Carmo, que sempre tem muito a nos ensinar, cada aula eu aprendo mais, e a todos os professores que estão aqui, Raíssa, Fernando, Zui, professor Vebig, Maurício, enfim, que sempre, com esses comentários que sempre enriquecem tanto essa nossa discussão. Esse circuito de debates, ele é realmente traz muita informação e vale a pena rever aí depois nos nossos canais do YouTube. Se inscreva lá, vamos todo mundo nos acompanhar, tem muito material, uma verdadeira biblioteca da neurogastroenterologia. Querido Zui, sua consideração, meu amado. Eu acho que vale a pena a gente salientar para todos que estão assistindo que o tratamento desses pacientes, como a doutora Maria do Carmo bem ilustrou, é complexo. A gente frequentemente tem sobreposições de vários diagnósticos, são doentes crônicos, né, que chegam para a gente frequentemente ansiosos, né, desesperançados, sem saber o que comer. E, infelizmente, a gente não cura esses pacientes, mas a gente tem a capacidade de entregar para ele, devolver para ele o controle da situação, porque ele chega numa situação que ele não sabe, tudo que ele come, ele passa mal. E a gente vai orientar e dar uma luz para ele saber o que ele deve e o que realmente não deve evitar, porque na grande maioria das vezes ele está deixando de comer um monte de coisa que não há mínima de necessidade disso e está comendo outras que estão fazendo mal sem saber. E, por último, dizer que aqui em Florianópolis, aqui a gente tem ostra com gratinada, tem ostra a milanesa, tem com molho de soja, para todo tipo de intolerância. E quem não come frutos do mar também tem outras opções aqui, que a gente está preparado para receber todo mundo aqui daqui a algumas semanas. Obrigado, querido. Estaremos juntos aí no SBAD em breve. Querido Fernando, suas considerações, meu amado. A minha maior consideração é o agradecimento, né? Não só pelo convite, pela presença, consideração de uma mesa de gente de tanto quilate científico e de energia positiva gigante como amigos. E também, não tenha dúvida, esse público aí sensacional, de quase 200 pessoas de todo o Brasil nos assistindo, dando credibilidade às informações que a gente traz, né? A gente tem que agradecer muito a toda essa galera pela credibilidade dada às informações que a gente traz. E uma consideração importante, é incrível como na prática
nós estamos tendo, eu estou tendo no consultório, assim, uma avaliação piloto, vamos dizer assim, a frequência com que está chegando como queixa principal o desconforto do glúteo é impressionante, está aumentando. Eu fiquei impressionado nos últimos meses, o quanto que aumentou, muito pareio em termos de prevalência com a doença do refluxo, né? E até que ponto se confundem, né? Quantas doenças do refluxo são secundárias? Um paciente que está com hiperfermentabilidade, está tendo distensão e está tendo refluxo secundário. Então, assim, eu quero trazer como mensagem final para a gente, Fábio, na FAD, SBAD e outros encontros científicos, fomentar esse assunto realmente cada vez mais, porque a frequência está absurda, principalmente após grandes picos de pandemias de infecções intestinais, né? Que a gente vai ter aí picos de pandemia de infecção intestinal aguda, daqui a uns meses vai ser pico de pandemia da consequência, da sequela dessas infecções intestinais, né? Que nós tivemos aqui em Goiânia, estamos tendo um pico enorme de gastroenterite aguda por adenovírus. Então, quanto desses pacientes vão criar uma doença inflamatória crônica no intestino, se perpetuar intolerâncias, etc., SIBOS, daqui a uns meses, né? Então, cada vez mais está muito frequente, e a gente, como médico, cada vez mais tentar ter um conhecimento maior, não só da doença, dos algoritmos, mas ser um pouquinho mais de nutricionista do que somos. Realmente ter um conhecimento maior, cada vez mais é difícil, não é fácil a gente decorar todos os alimentos que tenham concentrações X ou Y, mas que a gente tenha o básico, pelo menos, para trazer uma mensagem ali para o paciente de que, pelo menos, até a gente fechar o diagnóstico, ele já conseguir amenizar, não tirar, mas amenizar a X, elemento Y, porque, assim, cada vez mais que ele chega ao nosso consultório com passos para a gente fazer um novo exame, ele está olhando para você ali dizendo, não aguento mais esse desconforto. A qualidade de vida para um desconforto de um glúteo é quase a qualidade de vida péssima de um refluxo. Ele já quer que você já diga alguma coisa, já informe alguma coisa, para a gente cada vez mais ter conhecimento maior sobre os alimentos também, né? Então, a informação sobre o assunto para a gente fundamentar mais, cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa do tema, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado. Querida Raíssa. Eu só queria agradecer. Eu que fui acadêmica do teste respiratório lá no Hospital das Clínicas, fiz iniciação a faculdade inteira e agora, 10 anos, 12 anos depois de formada, estou aqui participando de uma mesa. Para mim é muita honra e muito contentamento. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, querida. Bravin. Muito obrigado a turma toda aí. Para mim é um aprendizado. Eu estou aqui aprendendo, tentando colaborar um pouquinho, trazendo mais dúvidas do que soluções. Mas é isso. Agradecer a todos aí. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Eu acho que o Brasil tem que agradecer para uma santa dessa ter caído aqui nessa terra. Muito obrigado. Maurício, obrigada. Professora Santa, até então nunca havia chamado a senhora. Mas assim, Du, muito obrigado mesmo. A gente está aí, são 3 anos que você está conosco, tá? Fazendo com que a neurogastroenterologia se torne cada vez mais presente no consultório do gastro, com essa generosidade científica com que você nos traz, com esse carinho, com cada dia que você nos estimula a sermos melhores. Nós somos todos aqui seus fãs, seus alunos, e não tenha dúvida que cada encontro que a gente tem contigo, a gente sai daqui muito mais engrandecido, muito mais empoderado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. E o quanto que a gente consegue impactar cada paciente a partir de amanhã no consultório, graças a esses toques, a essas pinçadas de mestre que você nos dá. Então, muito obrigado por todos esses 3 anos conosco. Eu acho que assim, temos muito, muito que te agradecer, amada. Eu que agradeço a todos, é um prazer estar aqui com vocês, sim, emocionada, como o Fernando disse, a todos, né, do Brasil inteiro que estão aqui, agradecer, Fernando, Ricardo, o Zui, né, muito tempo que eu não te vejo, Eduardo, vamos encontrar em Floripa, Carla, Maurício e Raíssa, aí, queridos alunos, né? A Raíssa trabalhou comigo no teste respiratório, a gente faz esse teste desde 2002, quando eu trouxe de Barcelona o teste do H2 respirado, então esse ano faz 20 anos que fazemos, assim, rotineiramente, teste da lactulose, da glicose, da lactose, glutose veio depois, mas enfim, temos uma experiência e, de fato, é um prazer ver os ex-alunos aqui, particularmente Maurício e Raíssa, brilhando aí,
com a gente. Obrigada, Fernando, Eduardo, Carla, Ricardo, e especialmente ao Fábio por todo esse carinho, por toda essa atenção comigo, e continuaremos, né, em 2023, se Deus quiser, com os projetos. Certeza. Com certeza, com certeza. Amigos, assim, quem vai fechar é o nosso grande presidente. Então, eu tenho muito que agradecer a todos vocês, tá bom? Ainda a gente vai ter muita coisa até o final do ano, vamos dar essa pausa só para o SBAD, mas depois a gente vai estar com o Motira e Tion, com outro circuito de debate para poder fechar o ano com tudo aquilo que a gente fez. Mas agradecer a Apsen, agradecer a Lacen, a Ponto Comunicação, que está conosco o tempo todo, tá bom? Vocês são maravilhosos. Querido presidente, feche. Nosso livro já está com vendas ativas, pessoal. Por favor, já está lá no site, já está rodando, está aí passando para todos nós o livro de cabeceira do motorista brasileiro. Querido presidente, você fecha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. É bom falar por último, porque todo mundo já falou o que tinha que falar, né? Eu só tenho que agradecer e a minha admiração, a generosidade da Maria do Carmo em compartilhar o conhecimento, a experiência dela, numa área tão árdua, né? E com a facilidade de transmissão desse conhecimento, a gente consegue absorver, né? E poder compartilhar esse momento com todos vocês é sempre muito bom. A Motilidade Brasileira só tem a agradecer ao NAFAD, esse incentivo constante, né? E as empresas que acreditam também nesse projeto, né? Enfim, eu só agradeço a atenção de todos e vamos em frente. Vamos em frente, que a gente tem que acreditar que a gente vai melhorar e vai levar toda a nossa neurogastroenterologia para frente, assim como esse país maravilhoso que a gente vive. Então, tenham uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Um abraço, pessoal.